Glórias ao nosso Deus. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, verso número 1 e o verso número 2 apenas. Romanos capítulo 12, verso número 1 e o verso número 2. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele está escrevendo aos romanos, a igreja que ficava ali em Roma, agora o apóstolo Paulo está pensando sobre as dificuldades, ou sobre aquilo que a igreja precisa mudar, ou crescer, ou qual passo que a igreja precisa caminhar para a maturidade cristã. Eu tenho comentado sobre essa maturidade cristã, porque a maturidade cristã ela é importante, principalmente nesse tempo de pandemia, onde muitas pessoas, às vezes por não estar no grupo, na igreja, comungando presente, elas ficam inseguras e ficam pensando como será a igreja, o que virá pela frente, mas a igreja continuará caminhando segundo a vontade de Deus, com pandemia ou sem pandemia. Na verdade, a igreja de Deus foi chamada a viver a vontade do Pai, experimentando da maturidade no tempo certo. Por isso, o apóstolo Paulo inicia dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Então ele está dizendo, ou rogar, ou seja, ele está dizendo, encorajo vocês, eu exorto vocês que caminhem na maturidade. Ele está solicitando para que agora a igreja, ela possa viver para Cristo, olhando para o Evangelho, olhando para a cruz de Cristo e caminhando sobre essa terra. E também, acima de tudo, levarem a sério tudo aquilo que o Senhor tem chamado a igreja a viver. Nós temos visto na IBD Home, eu sempre faço a propaganda dela no culto, porque aquilo que nós estamos estudando na palavra de Deus tem tudo a ver com o que o apóstolo Paulo está dizendo, porque quando nós ansiamos e nós sonhamos com o nosso encontro com Cristo Jesus, o dia que a igreja, que Cristo vir buscar a sua igreja, nós precisamos estar preparados em maturidade para esse grande encontro que acontecerá. Por isso, para que a igreja não seja pega de surpresa, a palavra de Deus tem pego os irmãos pelas mãos, tem dito: venha, olhe para aquilo que Deus está realizando, e a palavra tem se cumprido a cada dia. Eu leio os textos bíblicos e eu vejo a palavra de Deus, parece que ela foi escrita ontem. Tem pessoas que dizem: mas ela foi escrita por homens, ela foi adaptada. Não, pega o grego, pega o hebraico e começa a ver a palavra de Deus escrita 2000 anos atrás. E a palavra se cumprindo a cada dia. Parece que eu abro um jornal, está até fora de moda abrir o jornal, nós queremos olhar na internet o jornal, mas você olha as notícias, elas estão a cada dia mais atuais com a palavra de Deus. E por isso, quando o apóstolo Paulo, ele está dizendo rogo-vos, ou seja, ele está dizendo: prestem atenção, irmãos, eu quero encorajá-los a viver e experimentar a cada dia mais de Deus, mais da presença santa do Senhor. Por isso, ainda no verso número 1, ele diz: então eu rogo-vos, irmãos, que vocês apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Apresente o vosso corpo como um sacrifício vivo. E o que é esse apresentar? Eu estive pensando e fiquei matutando, como diz
o homem do campo matutando sobre o apresentar. E me veio dois tipos de apresentação. Primeiro, aquele que é uma apresentação artística, aquele que se prepara e vai para que a plateia, as pessoas que estão ali aguardando, o veja. Mas também existe um outro modelo de apresentar-se, aquele que cometeu um crime, um delito. Ele tem um prazo, um período para se apresentar e justificar o que aconteceu naquele momento, ou o que aconteceu naquele acidente, ou naquele crime. Então ele pode apresentar-se. Mas o apóstolo Paulo, agora ele vai dar um terceiro motivo, o apresentar-se diante de Deus. E ele vai trazer o parâmetro como sacrifício vivo. E o que é um sacrifício vivo? É você chegar sem habilidade nenhuma, ou sem cometer nenhum delito, mas você chegar diante de Deus, reconhecendo que o bem maior que você tem, que é a sua vida, você está ofertando ao Senhor. Então apresente-se como um sacrifício vivo, santo e agradável. E ele vai dizer que é o vosso culto racional. Muitas pessoas caem no engano de pensar que o apóstolo Paulo está falando sobre o culto, esse tempo que nós separamos no domingo, como culto racional. Mas o apóstolo Paulo, ele quer ir além. Ele está dizendo que o nosso culto ou a nossa adoração não pertence a um momento, não pertence ao domingo às 7 horas da noite ou qualquer outro dia que a igreja fizer um culto. Ele está dizendo que o nosso culto começa todo dia de manhã, quando eu e você abrimos nossos olhos e nós acordamos e nós despertamos. Aí começa o nosso tempo de adoração ao nosso Deus. E ele diz, agora faz sentido, porque nós nos apresentamos com o melhor que nós temos diante de Deus, mas com um diferencial. Agora ele vai dizer, olha só o verso número 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Ou seja, agora o nosso corpo nós apresentamos também em santidade. O que é a santidade? A santidade é o alinhamento entre a vontade de Deus e a vontade do homem. O homem, por sua natureza, ele não pode fazer aquilo que agrada a Deus, ou aquilo que está na santidade de Deus. Mas quando nós conhecemos a Cristo, agora o Espírito Santo que passa a habitar em nós, ele começa a colocar em nós a vontade de ser igual à vontade do Pai. Por isso, o homem natural não consegue perceber a diferença dessa santidade. Ou seja, a santidade é uma separação entre aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus chama eu e você a viver. A santidade de Deus é estar alinhado plenamente com a vontade de Deus. Por isso, o homem natural, por sua força, ele não consegue, porque ele vai ficar enfadado, ele vai se cansar, mas quando ele é conduzido pelo Espírito Santo, o Espírito Santo começa a dizer, irmão, aqui vamos trabalhar, vamos caminhar, vamos ter que aparar umas arestas, mas vocês vão a cada dia, quando guiados pelo Espírito, vocês vão crescer na vontade do Pai. É isso que Paulo está dizendo. Por isso ele fala, o sacrifício é santo e agradável a Deus. O que é agradável a Deus? Agradável a Deus é um coração quebrantado na presença do Senhor, um coração que está domado, um coração que está pronto para ser trabalhado por Deus, pela vontade do Pai. E ele está dizendo, apresente esse culto a Deus, porque esse culto é o que o Senhor chama eu e você a viver. E a santidade hoje, a santidade muitos confundem. Por exemplo, dizem, santidade é eu ler a Bíblia e eu fazer jejum. O Senhor está dizendo, eu não quero nada, nenhum jejum humano. Eu quero que, como assim diz em Joel, eu quero que o meu povo rasgue o seu coração na minha presença. O rasgar o coração é apresentar-se também como um sacrifício vivo, onde agora eu me coloco segundo a vontade de Deus para ser trabalhado, para agora também ser instrumento de Deus como transformação,
como agente transformador. Se você, quando você lembra do raio-x, hoje existem exames mais completos, mas o raio-x, quando você pegava aquela chapa, mostrava certinho o seu esqueletinho. Se eu tirasse o raio-x da minha mão, ia aparecer todos os detalhes, os nozinhos dos meus dedos, tudo aparece. E se por acaso alguém sofreu um acidente, fraturou um dedo, o raio-x vai mostrar: esse dedo aqui precisa ser trabalhado, ele precisa ser restaurado, ele precisa de uma cirurgia, ou ele precisa ser engessado para voltar, porque o raio-x mostra aquilo que os olhos não vê. Assim também Deus olha aquilo que eu e você não vemos. Deus adentra lá o mais profundo do ser humano, como um raio-x. Agora Ele olha o coração, e Ele diz: é este coração que eu quero que você tenha, um coração em santidade, o coração que eu posso, como Deus, trabalhar e usar como um instrumento. Por isso, o culto, que traz como significado adorar, contemplar, liturgicamente ou não, uma entidade ou um Deus. Agora nós podemos dizer, o culto cristão, ele tem como ênfase adorar a Deus. E o nosso culto começa quando eu e você acordamos. E quando nós acordamos, nós já começamos o nosso tempo de adoração, porque a adoração precisa ser integral, ela precisa ser completa, e ela precisa ser revista no nosso tempo, no tempo também em que a igreja tem estado distante da comunhão, juntos no mesmo templo. Muitas pessoas têm dito: mas é muito difícil adorar em casa, eu tenho que ir à igreja. Quero dizer, irmão, se você é cristão, se você compreendeu o milagre da vida eterna em Cristo Jesus, você pode ser cristão em qualquer tempo, em qualquer lugar. E esse tempo tem sido um tempo onde Deus tem peneirado e tem trabalhado a sua igreja, para que a igreja experimente a maturidade de ser igreja. Uma igreja que está pronta a cultuar ao Senhor em todo o tempo, na sua integralidade. O segundo passo que o apóstolo Paulo nos mostra está no verso número 2: e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este século. Eu posso dizer então, fuja do estado de conformação. Fuja desse estado de conformação. Mas é que o mundo modernizou. É que quando a Bíblia foi escrita, era uma realidade. A realidade de Deus continua sendo a mesma desde o princípio, desde a criação. Deus continua sendo o mesmo. Desde a criação, Deus já me amava e te amava também. Desde a criação, Deus não olhava para a cultura, Ele olhava para o meu e para o seu coração. Por isso, agora nós precisamos fugir desse estado de conformação com o modelo que nós vemos. Um modelo ou um molde. Você pensa, se você pegar, quando eu era pequeno, eu tinha em casa vários moldezinhos que eu brincava na areia, que era assim, era um coraçãozinho, acho que era um solzinho, uma estrelinha, e a gente ia na areia, colocava, preenchia, raspava assim em cima, virava, saía aquele modelinho que nós colocamos. Assim nós vemos o chocolate, né? O pessoal que gosta de chocolate, daí faz na Páscoa o coelhinho, faz o coraçãozinho, o ovinho de chocolate, usa um molde também. E esse molde, ele dá ao chocolate aquele desenho o qual a pessoa que está preparando ali está fazendo. Assim, também a igreja tem sido moldada muitas vezes por valores que estão lá fora, os quais não pertencem a Deus. Nós temos valores fortes e também tem moldado o caráter de muitas pessoas. A influência social, muitas vezes o casamento tem sido influenciado pelos valores lá de fora. Por exemplo, eu assisto com a Nerinha sempre um programa, acho que é Fábrica de Casamentos. E o Fábrica de Casamentos, eles
o programa prepara o noivo e a noiva, vão lá, juntam e fazem um casamento para os dois, para o noivo e para a noiva. Mas uma curiosidade que eu comentei com a Nerinha foi que a celebração eu não vejo um pastor fazendo. Eu vejo as pessoas que não têm a Cristo no coração indo fazer o casamento. Mas qual é o sentido real do casamento? Se não adentrar a presença de Deus e dizer: Deus, nós desejamos como cônjuges buscar a tua face e dizer: abençoa o nosso lar. Nós queremos ser um casal segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Por isso o noivo e a noiva adentram o templo, por isso eles vão ao altar dizer: nós almejamos, nós desejamos que o Senhor esteja no nosso lar. Agora, quando nós olhamos para o modelo aí fora, nós vemos um modelo que está sendo corrompido a cada dia. Qualquer pessoa pode celebrar, o importante é dizer sim um ao outro, e o Senhor diz: não é nada disso. O sentido do casamento é a união do homem e da mulher segundo a vontade do Pai. Quando nós olhamos também para o mesmo valor na sexualidade, existe a igreja, por exemplo, presbiteriana, não é a mesma linha que nós somos, nos Estados Unidos, que realiza o casamento de homossexual homem com homem, mulher com mulher. A palavra de Deus diz ao contrário, diz que o homem precisa deixar a sua casa e unir-se à sua esposa, mesmo que eu e você digamos: mas é que o mundo mudou. Mas Deus não mudou os seus valores. Ele continua falando que o valor que ele chama o homem e a mulher a viver é o mesmo valor da santidade, e a santidade está em entender e ter essa compreensão da profundidade da qual Deus quer que eu e você vivamos. Por isso ele diz: apresentai os vossos corpos como sacrifício. É um sacrifício qual eu digo: Senhor, eu me ofereço, entendendo que os meus valores não são maiores que os valores do Senhor. Eu entendo que o mundo, aquilo que rege a sociedade, não é aquilo que o Senhor está dizendo, e eu prefiro os valores do Senhor do que os valores que estão aí fora. Quando nós voltamos os nossos olhos a Gálatas 5, se você quiser abrir a sua Bíblia, verso 22. Lembra que eu disse que o Espírito passa a habitar em nós, e agora olha, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora pega um molde que nós vemos lá fora, o sentido de amor, a pureza do amor, o qual nós vemos na palavra, guiado pelo Espírito, tem sido corrompido. Alegria que dura um tempinho apenas e se acaba, mas quando nós estamos em Cristo, a nossa alegria é plena, a nossa alegria está firmada na presença do nosso Deus. Quando nós olhamos a paz, quantas pessoas estão pulando das pontes porque não tem paz? E o Senhor diz: a minha paz vos dou. Quando a sociedade não aguenta mais, não tem paciência um com os outros, não aguento, não suporto mais aquela pessoa, o Senhor está sendo longânimo, o Senhor está demorando para trazer a sua justiça sobre o homem. Por isso a sua bondade, a benignidade, ela está sendo a cada dia trabalhada para que o homem e a mulher olhem como exemplo, busque esse exemplo. A mansidão hoje as pessoas estão agitadas, ansiosas, e elas dizem: eu não consigo ter essa paz, e o Senhor diz: a minha paz está sobre vocês, por isso vivam a mansidão. O Senhor Jesus diz: olhe para mim, eu sou manso, eu tenho essa mansidão, e eu quero que vocês tenham essa mansidão. Ele está dizendo: eu quero que vocês tenham domínio próprio, vocês não sejam levados por vento de doutrina, ou levados por situações, ou por circunstâncias as quais outras pessoas estão interferindo. Tenha domínio próprio. Se você consegue fazer aquilo que agrada ao Senhor, e Ele vai dizer: contra essas coisas não há nada. O apóstolo Paulo, o mesmo Paulo que escreve aos Romanos, ele está dizendo: o Senhor tem grandes coisas, por isso você precisa
fugir desse estado de conformação com este século. E finalmente, dizendo sobre a nossa luta, que é diária, ou essa luta para permanecermos dessa forma. O apóstolo Paulo, em Efésios 6:10, vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Agora ele está elevando mais ainda essa responsabilidade, quando nós agora precisamos buscar a presença de Deus para vigiar e esperar a cada dia no Senhor. Porque lá fora, o modelo que está lá fora está vivendo na escuridão, está vivendo longe de Cristo. Ah, mas eu conheço pessoas boas, conheço pessoas, olha, que são amáveis. Eu também conheço. Mas segundo a palavra de Deus, nenhuma das obras que elas fizerem, nenhuma das obras que eu fizer, que você fizer, vai justificar a nossa entrada no céu. A palavra de Deus diz, assim como Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo, Nicodemos. Você tem grandes coisas, você tem um grande conhecimento, você faz grandes coisas, mas você precisa nascer de novo. Por isso, quando nós nascemos de novo, nós compreendemos a profundidade de não nos conformar com esse século, mas continuando ainda, o apóstolo Paulo, no verso 2, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora nós compreendemos que nós precisamos ser transformados. Transformados pelo quê? Pelos valores do reino aplicado em nós, pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez eu vi sobre blindagem de casamento, e eu estava lendo e achei curioso, o casal orar para blindar o seu casamento. Então o que é blindar? Por exemplo, existem carros blindados. Se alguém tenta cometer um assalto, atirar, a bala não ultrapassa a porta do carro, o vidro, porque agora é uma blindagem, uma proteção. E utilizar essa mesma metáfora para dentro do casamento. Quando eu blindo o meu casamento, agora ele está protegido. E qual a visão da blindagem? Oração e leitura da palavra. Não existe outra forma de proteger o nosso relacionamento, se não for na base de oração e de obediência àquilo que Deus está fazendo. E como que eu obedeço? Olha para a palavra. Se a palavra diz, e eu não vivo, eu estou sem essa blindagem. Ou seja, o Senhor está dizendo: volte, entenda o que eu quero chamar você a viver, entenda a bênção que eu tenho sobre a sua vida. Por isso, essa blindagem, agora que eu estou falando, é a presença do Espírito Santo que habita dentro do meu e do seu coração. E quando nós olhamos e dizemos: mas eu não vejo Deus, eu não consigo enxergar Deus, o Senhor está dizendo: calma, se aquiete, olhe para aquilo que eu já realizei na sua vida, onde eu trouxe você agora, e pela fé gere a mudança, transforme. Por isso ele diz: transformai a sua mente. Ele não disse: você já tem mente transformada. Ele está dizendo: transformai. Ou seja, há tempo para as mudanças, há tempo para a transformação, há tempo para mudar aquilo que está fora da vontade de Deus. Ele diz: ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que eu vou ser transformado? Ele vai concluir dizendo: para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu volto ao Senhor e digo: Senhor, eu quero restaurar a minha vida, agora eu começo a experimentar qual é essa vontade que o Senhor está dizendo. Eu quero dizer: Senhor, eu quero experimentar dessa sua vontade que é boa. E o Senhor diz: então deixa eu transformar. Eu quero experimentar daquilo que é agradável ao Senhor e que é perfeito ao Senhor. Ele disse: então deixa eu transformar, deixa eu fazer uma mudança no seu caráter, na sua vida, deixa eu transformar a sua vida por completo. Por isso, o apóstolo Paulo diz: você quer a nova vida? Você quer receber as bênçãos de Deus? Siga os 3 passos. Apresente o vosso corpo como sacrifício vivo. Segundo lugar, fuja do estado de conformação de que o mundo diz. Olhe para a Bíblia, viva a vontade de Deus na Bíblia. Terceiro, transforme a sua mente
busque viver. Vai ser uma luta. Se você voltar ao livro de Gálatas 5, você vai pegar ali, a carne milita, vai ao verso 16, milita, briga, milita é brigar mesmo. A carne briga com o Espírito Santo, e há uma luta para fazer a sua vontade. Mas o Senhor diz: se você experimentar da minha vontade, agora sua mente será transformada, seus valores serão transformados, aquilo que ficou para trás eu vou perdoar, e eu vou te dar uma nova oportunidade de você se levantar de onde você está, daquilo que disseram: você não pode, você não é ninguém. O Senhor disse: você é sim, você é amado meu, e eu convido, vem, experimenta essa nova vida que eu quero te dar. Experimenta, que eu tenho o melhor para você. Eu vou te mostrar qual é a minha vontade. Ela é boa, agradável e perfeita, e eu quero te dar como presente. Que Deus te abençoe muito, fortaleça a sua vida, a sua família, o seu casamento. Vamos orar juntos? Pode chegar aqui o pessoal enquanto nós vamos orar. Vamos orar? Querido Deus, exaltado é o teu nome. E esta noite nós queremos dizer ao Senhor que nós queremos experimentar dessa vontade boa do Senhor, dessa vontade que é agradável ao Pai, dessa vontade do Senhor, ó Pai, de transformar o coração do homem e da mulher. Nós queremos experimentar dessa santidade, oferecer, ó Pai, os nossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor, ó Pai, sabendo que o nosso culto inicia todos os dias, todas as manhãs e todos os dias. Nós queremos cultuar o Senhor, oferecendo quem nós somos, o melhor que nós temos ao Senhor. E clamamos por Tua misericórdia, que o Senhor, ó Pai, nos ajude a não nos conformarmos, ó Pai, a sermos transformados, uma mente transformada, renovada para a honra e glória do Senhor. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém.